Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão de Santo Tomás de Aquino, a Suma Teológica, volume 1º, 42º encontro. Estamos na questão 7 da infinidade de Deus. No 3º artigo, se pode haver um infinito atual em grandeza. O 3º artigo parte da seguinte hipótese. Parece, hipotético, que pode existir um infinito atual em ato, segundo a grandeza. Então, a partir deste momento, Santo Tomás apresenta 4 teses. Depois vamos ver a antítese, que se opõe a essas 4 teses. Depois a sua síntese. Na primeira tese, afirma Santo Tomás, usando o argumento das ciências matemáticas, visto que nas ciências matemáticas não existe falsidade, pois na abstração não existe mentira, como Aristóteles afirma em seu 2º livro de Física, na lição 3. As ciências matemáticas empregam o infinitamente grande, pois o geômetra assim afirma: seja tal linha infinita, isto é, sit linea talis infinita. Logo, não é impossível existir o infinitamente grande. Então, não é impossível que exista o infinitamente grande. Ele está afirmando que existe o infinitamente grande. A segunda tese afirma: não é possível convir a uma coisa que não lhe opõe, contraria a noção, isto é, sua razão. O ser infinito não vai contra a noção de grandeza, mas ao contrário, finito e infinito parece que são atribuições que a quantidade sofre. Logo, não é impossível haver uma grandeza infinita. Então, logo, não é impossível que exista uma grandeza infinita. Então, pode existir uma grandeza infinita. A terceira tese afirma: a grandeza é um contínuo que se define o divisível ao infinito. Ele afirma: in infinitum divisibile. Como argumenta Aristóteles no seu 3º livro da Física, lição 1ª, onde ele apresenta que os contrários são correlativos e têm medida comum. Sendo assim, a divisão oposta à adição, isto é, divisione opponatur additio, e o aumento oposto à diminuição, et diminutione augmentum, se pode ver que a grandeza pode crescer ao infinito e, portanto, pode ser infinita. A argumentação final dessa terceira tese, Santo Tomás afirma: videtur quod magnitudo possit crescere infinitum, onde ele conclui, o que vimos acima, ergo possibile est esse magnitudinem infinitam.
Na quarta tese, ele afirma: o movimento e o tempo têm, da grandeza percorrida pelo primeiro, a quantidade e a continuidade. O argumento é o tempo inicial que cresce e continua, como afirma Aristóteles no quarto livro da Física, na lição 17. Ora, não repugna a natureza do tempo e do movimento serem infinitos, porque cada indivisível que se pode designar no tempo e movimento circular é princípio e fim. E, ao mesmo tempo, princípio e fim. Logo também, não é contra a noção de grandeza o ser infinito. Aristóteles, nessa tese, apresenta o argumento, sobre essa questão. Sed non est contra rationem temporis motus quod sint infinita. Daí ele afirma o que vimos nesta tese. Embora cada indivisível que se possa designar no tempo e movimento seja princípio e fim. Depois de colocar as teses que afirmam a hipótese inicial de que parece ter um infinito atual em grandeza, quod possit esse, aliquid infinitum actu, secundum magnitudinem, agora Santo Tomás coloca sua antítese. Todo corpo tem superfície e, portanto, é finito. Omnes corpus superficiem habet, sed omne corpus superficiem habens est finitum. Podendo, de modo semelhante, se pode objetar da superfície da linha. Nada é infinito em grandeza. A partir daí, Santo Tomás responde com sua síntese, dando solução ao que está a responder. Para Santo Tomás, há uma distinção bem clara entre uma realidade, secundum suam essentiam, e outra coisa entre uma realidade segundo grandeza, secundum magnitudinem. Dado que existisse um corpo infinito em grandeza, como fogo ou ar, nem por isso seria em essência. Non tamen esset infinitum secundum essentiam. Pois o corpo próprio da criatura não é infinito por essência. Porque essa grandeza seria determinada a alguma espécie pela forma e a algum indivíduo pela matéria. Matéria e forma determinam os seres criados, não o Criador. Exemplo, fogo. Tem matéria, potência, a matéria-prima, que compõe o fogo, e tem forma, tem o ato, uma forma substancial que o define e o torna ativo. O ar possui sua matéria-prima, que é princípio de sua potencialidade, e forma substancial como ar quente, frio, úmido. A forma substancial do ar, assim, é específica. Por exemplo, os anjos são substanciais sem matéria, são imateriais, e não possuem corpo físico. O anjo recebe o ser por participação de Deus, que é seu ser, sua essência. O mesmo vale para o intelecto superior, que não tem matéria. Porque não depende dos sentidos o conhecimento sensitivo, sendo o conhecimento intuitivo e imediato.
não precisa da mediação dos sentidos. Pelo que já foi visto nas reflexões anteriores, nenhuma criatura é infinita por essência, só Deus. Resta perguntar se alguma é infinita por grandeza. Quod nulla criatura est infinita secunto essentiam. Devemos saber agora se o corpo, que é uma grandeza completa, pode ser tomado em dupla acepção, sentidos. Uma de forma matemática, quando no corpo se considera só a quantidade, e outra quando nele se considera a matéria e a forma. Sabemos, o corpo natural não pode ser atualmente infinito. É manifesto em atos. Et de corpore quidem naturali, quod non posset est infinitum in actu. Não pode ser infinito em ato, visto que todos os corpos têm forma substancial determinada. E como desta forma substancial resultam os acidentes necessariamente. Ele diz, necesse est. É necessário. De uma determinada forma resultarão determinados acidentes. Dentre esses acidentes, a quantidade. Por onde todo corpo natural tem determinada quantidade, maior ou menor, e, portanto, não pode ser infinito. Omne corpus naturale habet determinatam qualitatem et in maius et in minus, unde impossibile est aliquod corpus naturale infinitum est. Dito também, se pode deduzir claramente o movimento, visto que todo corpo natural tem algum movimento natural. Ora, este movimento não pode ser um corpo infinito. O movimento retilíneo só tem naturalmente esse movimento. O que está fora do seu lugar não pode convir ao corpo infinito, que então ocuparia todos os lugares, e qualquer lugar, diferentemente, sendo assim o seu lugar. Movimento circular também não, porque neste movimento circular é necessário cada parte do corpo ser transferida para o lugar em que estava a outra, o que não pode dar-se com o corpo circular suposto infinito, pois o contrário, duas linhas partindo do centro, quanto mais dele se afasta do centro, tanto mais distanciaria uma da outra. E dada a infinidade do corpo, se o corpo fosse infinito, essas linhas se afastariam infinitamente, e daí uma linha nunca poderia alcançar a outra. O mesmo se pode dizer do corpo matemático. Imaginemos o corpo matemático. Se o imaginarmos atual, que ele existe em ato, devemos atribuir a este corpo matemático uma forma determinada, porque nada se atualiza senão por uma forma. A forma é o princípio intrínseco essencial que determina a matéria. Exemplo: a alma é forma do corpo. Ela organiza a matéria potência, que existe nas coisas em mente. A forma, o ato, organiza a matéria, a potência. Devemos, pois, atribuir ao corpo matemático uma forma determinada, porque nada se atualiza senão por uma forma. Por onde
a forma do ser quantitativo, como tal, sendo a figura. O corpo matemático tem de ter uma figura, e então será finito, visto que a figura é precisamente o que está compreendido em um ou vários termos. A partir da sua síntese, Santo Tomás responde às 4 teses iniciais. Primeira, o geômetra não precisa supor nenhuma linha, mas precisa supor uma linha da qual ele possa subtrair quanto for necessário e o que chama infinita. Segunda tese. O infinito não contrasta com a ideia de grandeza em geral. Contraria a de qualquer grandeza de espécie quantitativa, como 2 côvados. Côvado é uma unidade de comprimento mais antiga, cerca de 3.000 a.C., que se baseia na distância do cotovelo à ponta do dedo médio. Tem média de 45 a 53 centímetros. 3 côvados, a grandeza circular ou triangular e semelhantes grandezas. Ora, não é possível existir num gênero, que é um conceito lógico e metafísico, que represente uma categoria geral e superior, e que nele contém várias espécies. Por exemplo, o gênero é a parte mais abrangente. Por exemplo, o gênero animal. O que não existe em nenhuma espécie, isto é, a forma ou essência de algo extraído pelo intelecto e que o intelecto conhece as coisas. Exemplo, a espécie humana engloba Sócrates. Espécie é a própria forma da coisa, que a faz presente na mente da pessoa. Exemplo, Sócrates. Os sentidos, a visão, recebe a forma de Sócrates de modo imaterial. Essa impressão sensível que passa pelos sentidos, a imagem, é que fica na sua imaginação. A espécie inteligível é a forma abstraída da coisa, extraída de Sócrates, pelo intelecto, a partir da espécie sensível, e que representa a essência universal da coisa, despida de seu particular. O conceito abstrato de Sócrates, independente do que ele é. Sócrates participa da espécie humana, independente da sua raça, cor ou altura. Logo, não é possível haver nenhuma grandeza infinita, pois nenhuma espécie de grandeza é infinita. Então, quando nós dizíamos não é possível existir num gênero, que é um conceito lógico e metafísico, que é da mente, que representa uma categoria geral entre aquilo que é percebido e aquilo é a noção que nós conhecemos pelo intelecto superior, né? E que nele contém as espécies, sermos capazes de perceber uma grandeza infinita, pois nenhuma espécie de grandeza é infinita. Terceiro, o infinito quantitativo é próprio da matéria. Assim, pela divisão do todo, avançamos na matéria, que é a razão de existirem as partes. Ao contrário, pela adição, nós nos aproximamos do todo, que se comporta como forma. Por isso, não encontramos o infinito na adição da grandeza, mas só na divisão. Ele expõe isto na sua síntese. 4. O movimento e o tempo existem em ato sucessivo e não simultaneamente. E por isso, o movimento tem a potência de mistura com o ato, ao passo que a grandeza é toda atual. Logo, o infinito próprio à quantidade, e dependente da matéria, nega a totalidade da grandeza,
não, porém, a do tempo ou movimento, pois existir em potência é próprio da matéria. Daí Santo Tomás afirma, se opondo à hipótese inicial, dizendo: não existe, não pode existir, o infinito atual em grandeza. O infinito próprio à quantidade e dependente de matéria repugna a totalidade de grandeza. Então, depois nós vamos preparar a nossa reflexão, né? Estamos na questão 7 da infinidade de Deus, vou trabalhar o artigo 4, se é possível existir atualmente uma infinita multidão de seres. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.